Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória na medicina. Eu já contei aqui outra vez, mas a gente está com bastante seguidores novos, já mudou um pouco da minha trajetória, né? Já se passaram alguns anos a mais, a clínica aumentou. Então vamos novamente de trajetória para o Dia do Médico. Eu resolvi fazer medicina quando eu ainda estava na escola, é algo que eu já sabia desde muito nova, e sempre estudei bastante para poder passar numa faculdade federal. Então eu não queria fazer faculdade particular. Se eu fosse fazer particular, eu sabia que meus pais iriam se apertar para conseguir pagar. Então eu queria fazer uma faculdade pública e eu sempre estive entre as melhores alunas da sala. Então eu pensava que se eu não passar na pública, quem que vai passar? Me dediquei muito, estudei bastante em relação a horas de estudo. Do primeiro, segundo, terceiro colegial eu já me preparei. Fazia o colégio de manhã e à tarde ficava estudando no colégio, numa salinha de quem estava prestando medicina. E no final do dia eu ia embora, umas 2, 3 vezes na semana. Eu ia para academia, depois voltava para casa e continuava estudando até mais ou menos meia-noite e acordava às 6 da manhã. Então eu tinha uma jornada de estudos bem intensa, que era desde as 7 da manhã até praticamente meia-noite, com algumas horinhas de intervalo. Eu não consegui passar direto do terceiro colegial, fiz 6 meses de cursinho e passei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O meu campus era o campus de Dourados. Então, quando eu passei, era o FMS. Porém, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, ela virou independente de Campo Grande e se tornou Universidade Federal da Grande Dourados, que atualmente é a UFGD. Então, eu acabei passando com 6 meses de cursinho. E na UEM faltou uma pessoa para eu entrar com 6 meses de cursinho. E como o Rafael, a gente já namorava e ele fazia direito aqui na UEM em Maringá, o meu foco era passar aqui na UEM. Eu queria muito passar aqui, mas não consegui passar. No outro ano, então, acabei começando a minha faculdade em 2005. Quando eu comecei lá, a faculdade era bem precária, porque realmente o campus de Campo Grande ficava com todo o dinheiro e eles mandavam para Dourados poucos recursos. No meu começo foi meio difícil, até 2 pessoas desistiram da faculdade para prestar novamente. Mas como eu sempre falo, que depende muito do aluno. É muito importante, claro, onde você faz, mas eu acho que é mais importante o aluno se dedicar, que com certeza ele vai chegar longe. Meu pai falava, não, você não vai desistir. Você vai estudar, vai melhorar, vai dar certo. Se dedique que você vai fazer a sua faculdade. E eu acabei estudando bastante. Morava com uma amiga minha, Naísa, que era da minha turma. E durante esses 6 anos eu ia e voltava a cada 15 dias de ônibus no famoso Expresso Maringá. O Rafael praticamente não ia para lá, meus pais não deixavam. Foi um período assim que eu falo que foi muito bom. Eu acabei gostando muito da faculdade lá. Segundo ou terceiro ano virou FGD. E melhorou muito a questão de recursos que estavam parados, o campus novo, que já estava quase finalizado. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Dinamarca, por ser faculdade federal, que era um programa que tinha das federais. Então eu fiquei 1 mês fazendo um estágio lá, que foi muito bom para mim. Consegui fazer trabalhos na Unifesp, publicar trabalhos, então isso enriqueceu bastante meu currículo. E eu sempre quis mexer com estética. Então, durante a faculdade, eu sempre acompanhava a parte de cirurgia, porque naquela época, 2006, 2007, 2008, não tinha muito essa parte de estética na parte dermatológica, era mais a plástica. Então, quando eu estava na faculdade, eu queria fazer cirurgia plástica. E para isso, eu precisaria fazer primeiro cirurgia geral. Então, durante a faculdade, eu acompanhei cirurgiões, fazia trabalhos nessa área, porque o meu foco era prestar a cirurgia geral e depois a plástica. Quando eu estava quase me formando, que eu iria prestar a prova de residência, eu já estava namorando o Rafael há 6 anos e meio, então a gente já estava planejando casar. Ele estava prestando provas para juiz e promotor pelo Brasil e ele estava concursado como analista judiciário na cidade de Presidente Prudente. Então as minhas opções de prova seriam Presidente Prudente ou nos locais que ele estava prestando prova, que era Mato Grosso, Cuiabá e Santa Catarina. Então eu acabei prestando esses 3 locais. Eu não passei em Prudente, passei no Mato Grosso, em Cuiabá e em Santa Catarina. E aí, como o Rafael estava mais próximo de passar no Mato Grosso, eu optei por ir para lá. Então fiz cirurgia geral e aí o resultado saiu logo depois de uns 2 meses que eu estava
na residência que ele não passou na terceira fase de Juiz do Mato Grosso. E como a gente iria casar em agosto, a gente tinha combinado que se ele não passasse, eu iria desistir da residência e prestar novamente prova próximo da onde ele estivesse, porque como a gente namorou muito tempo à distância, a gente queria ficar esse início do casamento juntos até uma fase de adaptação. E logo chegando então a data do casamento, eu tava para desistir da minha vaga por conta do casamento mesmo, não era por não gostar da cirurgia geral. É assim, muitas pessoas falavam: Rita, não desiste, falta só 1 ano e meio, não vale a pena você desistir e tudo mais. Inclusive meus pais também não queriam que eu desistisse. Porém, eu tinha combinado com ele que se ele não passasse, eu iria desistir. Então foi um combinado. E eu falo que Deus me honrou muito por conta desse combinado que eu cumpri. Acabei desistindo da residência. E um sinal de Deus que realmente era para eu desistir é que quando eu estava no final do 6º ano da faculdade, junto com as provas de residência, eu prestei uma prova para trabalhar na Prefeitura de Prudente. Na época eu não passei de cara e eu recebi o telefonema me chamando para essa vaga da prefeitura quando eu estava para desistir da residência, ou seja, só contextualizando, eu desisti da residência, fui aprovada na Prefeitura de Prudente e o Rafael estava morando em Prudente, então eu iria chegar em Prudente sem emprego, já cheguei empregada e até mesmo o meu pai, que não queria que eu desistisse, falou: Rita, é um sinal que é para você desistir, porque não é possível que eles te chamaram nesse concurso na hora que você está casando e indo para Presidente Prudente. E aí, ficamos juntos esse início de casamento e na hora de prestar novamente a prova, eu acabei mudando de ideia, né? Então acabei indo para dermato. Eu falo que Deus que mudou meu coração, porque eu nunca quis dermato, mas acho que foi um presente dele essa vaga. E eu fiquei em 27º lugar e eu fui a última a ser chamada pela prova do SUS e só tinha Prudente para eu escolher. Então eu falo que Deus me presenteou com essa vaga. Realmente era para ele poder me usar nessa posição que ele me colocou. O primeiro ano foi em São Paulo, de clínica médica. E eu acabei morando lá com uma tia minha, que é irmã do meu pai, para evitar gastos maiores. Fiz essa residência de R1 toda em São Paulo. E depois, o R2 e 3, que eu acabei indo para Prudente. Então, a gente até acabou ficando um pouco distante, novamente, nesse primeiro ano de residência, mas a gente já tinha ficado junto os primeiros 8 meses ali de pós-casamento. E aí, nisso, ele passou no concurso de promotor do Paraná. E ele foi para outra cidade. Então, assim, eu falo que foi um desencontro, mas eu sei que Deus tinha preparado isso para nós. Aí fui para Prudente, fiz o meu 2º e 3º ano de residência lá. Falo que fui privilegiada por ter uma mãe dermatológica chamada doutora Rissai. Ela me acolheu, ela me ensinava muito. Então, assim, como eu sempre quis a parte de estética, eu ia no consultório dela, a gente catava os pacientes no corredor, eu fazia todos os procedimentos. Então, assim, eu já saí da minha residência com uma bagagem muito boa na parte da estética, que é o que eu sempre quis. E eu falo que nós somos privilegiados por viver numa era de Instagram, porque nessa época eu comecei o meu Instagram, em 2012. Eu já pensava que isso seria uma ferramenta para me auxiliar a ter pacientes quando eu me formasse, já que eu não teria ajuda dos meus pais, tios, ou seja, alguém que pudesse me indicar. Então comecei a fazer as postagens em 2012. Fui uma das pioneiras, né, na área médica do Instagram, já fui muito criticada por amigos, colegas, professores, que hoje fazem a mesma coisa, já que deu certo. Quando eu terminei a minha residência, eu acabei indo para Colorado, porque o Rafael morava lá, e acabei alugando uma sala em Colorado e outra sala em Maringá. E eu ficava metade da semana em cada lugar. Então, metade da semana em Colorado, metade em Maringá. Metade em Colorado, metade em Maringá. Eu tive a oportunidade de atender também em Santa Fé e Nova Esperança, que está no meio do caminho. Então, através do Instagram, eles me chamaram também para atender nessas cidades na parte de estética. E isso eu fui drenando o meu nicho para a parte estética, né? Eu fui atendendo mais isso, que é o que eu sempre quis, que é o que eu gosto, que é o que eu estudo. E com isso, eu acabei nichando o meu público para essa área de estética. Com 1 ano e meio de consultório alugado, com uma sala que eu dividia, aqui em Maringá até eu dividia com o casal Manfrim, que hoje estão despontando aí. Então, a gente dividiu sala, a gente dividiu secretária. Porém, com 1 ano e meio, a minha agenda estava pequena aqui em Maringá, eu precisava de mais horários. E eu não tinha como sublocar essa sala da Qualivita por mais tempo, porque o casal Manfrim já estava lá dividindo a sala comigo. Então esse foi o pontapé para eu sair de lá e abrir o meu próprio consultório. Eu acabei alugando uma sala no átrio. Lá tem 110 metros, a sala que eu estava inicialmente era de 37.
Eu achei que seria muito grande, eu achei que eu iria sublocar, mas logo eu acabei já colocando tecnologias, colocando outra médica para me auxiliar, e com isso eu comecei a montar o grupo Rita Capelato em 2019. A clínica de lá acabou se tornando pequena, de 110 metros, com isso eu acabei comprando um outro lugar, que é aqui onde eu estou hoje. Então a gente mudou para cá nessa clínica em 2020 e hoje, 2024, 4 anos que eu tô aqui, a gente já ampliou a clínica para 700 metros. Então, de 450, a gente já está usando 700 metros. E o nosso grupo está cada vez crescendo mais. A gente abriu o sistema de fellow, que são médicas de outras cidades já formadas que vêm acompanhar o nosso trabalho aqui. Os workshops começaram ainda lá na outra clínica, em 2017, quando algumas pessoas pelo Instagram me mandavam: Rita, você dá curso? Você dá curso? E eu não me achava preparada para dar curso. Mas até que eu divulguei e falei: gente, quem quer que eu dê curso, eu vou montar um grupo aqui para a gente começar a dar. Até que eu lembro que deu 78 pessoas e no meu curso só caberia 13, então eu lotei as primeiras turmas assim todo mês facilmente, porque já tinha muita gente querendo fazer o curso. E aí foi o início dos meus cursos através do workshop na minha clínica em Maringá. Então eu me formei em 2015 na dermato e em 2017 eu tinha só 2 anos de formada, eu não me achava preparada para começar a dar curso. E uma frase que eu sempre falo é: não esteja totalmente preparado para dar um grande passo, porque totalmente você pode nunca estar e às vezes você vai deixar passar alguma oportunidade que vai ser muito boa para sua vida. E foi o meu caso, né? Então, graças a Deus que eu não deixei essa oportunidade passar. A gente começou os cursos em 2017, então hoje já faz 7 anos que a gente está com o nosso workshop. Então a gente foi ampliando, né, esses cursos e crescendo cada vez mais nessa área também. E isso eu acho que foi uma virada de chave que elevou muito o meu nome na dermatologia, tanto na parte médica. Então hoje eu sou reconhecida pelos médicos, né, que gostam de aprender comigo. Dou palestras nacional e internacionalmente. Então foi realmente um início esse 2017 para que eu possa estar onde eu estou hoje. E muitas pessoas queriam fazer os meus cursos, queriam fazer o fellow, não conseguiam vir por questão de distância. E aí surgiu a minha plataforma de ensino, RC Academy, que é o meu dia a dia de consultório. Então eu tô aqui, eu tô fazendo um paciente, eu gravo uma aulinha, gravo fazendo tanto face quanto corpo. Então o que tem aqui no consultório tem nessa plataforma. Eu falo que assim, essa plataforma para mim ela vale ouro. Eu terminei então a faculdade em 2010, então já tenho 14 anos de formada. Então, o ano que vem eu completo 10 anos de dermatologia mesmo. E sou muito feliz, sou muito realizada na minha profissão. Acho que vocês veem, né, o quanto eu realmente gosto do que eu faço. E eu louvo a Deus porque realmente eu escolhi uma área que eu gosto muito, eu sou muito feliz. Eu acredito que eu tenho o dom de ver onde realmente o paciente precisa para que eu entregue o melhor resultado com o mínimo de recurso possível. E eu falo que esse que é o segredo do bom médico. Então, um feliz Dia dos Médicos a todos os meus colegas e compartilhei aqui um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória na medicina.